Perfeito. Bom dia a todos. A gente vai começar então agora o semestre da Brasileira C. Hoje a aula basicamente vai ser realmente só para apresentar o programa, vai ser uma aula curta. Sempre eu vou tentar, assim, eu vou começar pelas desculpas, depois eu vou ao conteúdo. Então eu vou começar me desculpando assim de que eu não atualizei de todos os prognósticos do mês de julho, que seria mandar as leituras antecipadas, organizar tudo com muita antecedência, não aconteceu. Então, é isso, basicamente. Quero desejar, né, para todos assim, que sejam bem-vindos. Talvez esse seja o nosso último semestre, né, de ensino remoto. Né? Eu creio que agora a vacina está avançando, vai alcançar todos vocês. Espero que até o final do semestre a gente tenha toda a turma vacinada, né? E tomara, e que vocês possam daqui para frente a frequentar, a participar das atividades presencialmente no campus do Vale, ter a circulação acadêmica, ter os encontros, as amizades, as conversas de bar, as saídas de noite, convivência da biblioteca, enfim, tomara que esse seja realmente nosso último semestre remoto para a gente poder se encontrar no corredor, conversar, encontrar na sala, enfim. Então, desejo a todos realmente uma boa, né, um bom semestre para todos nós. E, basicamente, assim, hoje eu tô meio uma virose, espero eu que seja só uma virose, então hoje vai ser realmente curta, tá? Assim, meio devagar, assim, então se eu tossir no meio da aula, não estranho. O que a gente vai fazer nessa disciplina, né? Um pouco, quem já vem vem vindo Brasileira A, Brasileira B, agora Brasileira C, já percebeu que a organização das disciplinas na área de literatura brasileira, da Brasileira A à Brasileira D, ela tem uma organização cronológica. Então, na Brasileira B, eu vou só pegar pelo menos as fronteiras de data, a gente pegou, dá para fazer um corte, assim, mais ou menos 1880 a 1920. Né? Então, a gente leu Machado, Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha, poderia ter lido, né, Júlio Ribeiro, a gente leu Júlia Lopes de Almeida, a gente leu Bilac, né, Cruz e Souza, João do Rio, Lima Barreto. E assim a gente poderia, né, assim, não dá para percorrer todos os autores possíveis ali, mas a gente ficou no período. Eu vou ficar com dois últimos desses para marcar um pouco isso, assim. Especialmente, eu acho que é só com um, né, que tem o João do Rio e o Lima Barreto. Os dois morrem no início dos anos 20. E o Lima Barreto tem um episódio bem curioso, porque ele foi procurado pelo pessoal da Semana de Arte Moderna, os paulistas, né? E meio que descartou, disse que não era com ele aquilo, não era, ele não tinha nada a ver com aquilo. E ele morre também em 22. E ele é uma figura que a gente já pode ver pelo tipo de escrita dele, que tem vários traços de modernidade. A gente poderia pegar outro, né, também antes, que é o Augusto dos Anjos, tem uma poesia já de vários aspectos modernos, que morre em 14, que mais ou menos tem a mesma idade de Manuel Bandeira. Então, a gente vê num desdobramento que ele é cronológico, mas, ao mesmo tempo, essa cronologia não vai dar conta de tudo. O que a gente vê na Brasileira C? O nosso marco inicial é a Semana de Arte Moderna, de 22, que ano que vem completa 100 anos. Né? Bicentenário da independência brasileira, espero eu que seja uma data que nos traga boas notícias ano que vem, né? E também vão ser 100 anos da Semana de Arte Moderna. Normalmente vai ter efeméride, vai ter evento, vai ter o Diabo A4, né? Vão fazer assim estátua para o Mário de Andrade, vão tirar o Barba, né, Gato, vão botar o Mário de Andrade lá em São Paulo, vão fazer assim o Oswald, né, e os seus muitos casamentos, vai ter uma cinebiografia, vai ter o Manuel Bandeira, vai ter o Diabo A4, vão falar bem, vão falar mal. Eu acho uma chatice efeméride que parece coisa de santo, né? A geografia, vão santificar alguém, aí alguém vai dizer, não, ele não é santo, por aí vai. Em todo caso, são 100 anos e é o nosso marco inicial, que é assim, que vai ser, inclusive, nosso próximo e primeiro encontro, que é discutir 3 categorias para pensar as vanguardas.
que é modernidade, que é uma categoria histórica, moderno, né, que é uma adjetivação que vem do Baudelaire, né, pintor da vida moderna, então assim, do século XIX, pensar o moderno, e modernismo, que eu vou usar no significado da língua portuguesa e especificamente nosso brasileiro, para caracterizar a vanguarda, né? Que modernismo nas literaturas hispano-americanas tem outro sentido. Mas, assim, por que eu quero trazer esses três termos? Porque quando a gente está falando dessa entrada das vanguardas, a gente vai falar do luísmo, né? Das vanguardas históricas, que me interessa falar aqui, que basicamente é ali da primeira década do século XX até 1930. Considerada como a última vanguarda histórica é o surrealismo, né? Então, a gente vai pegar, assim, vamos falar um pouco do expressionismo ao surrealismo e ver um pouco desses impactos aqui. E aí tem coisas que são bastante atuais, assim, eu achei bastante importante trazer isso. Quero que isso vai ser assim, procurem manifestos, e não só manifestos que nos, digamos, com os quais cada um de vocês, eu, cada um de nós, tem afinidade. Por exemplo, assim, eu acho muito interessante o Manifesto para o Brasil, mas o que interessa também ver é o Manifesto Verde e Amarelo. Porque o Manifesto Verde e Amarelo é o manifesto do grupo Verde Amarelismo, que vai dar no grupo da ANTA e que vai dar na formação do integralismo brasileiro, né? Todos vocês já ouviram do movimento, né? Do que tem aquele símbolo do sigma, que de certo modo dialogava com, né, de certo modo não, dialogava com os movimentos em uma espécie de militarização que também era presente no fascismo italiano e também era presente no nazismo, né? Então tem assim, tem um estudioso inglês que ele mostra como o movimento autoritário também está muito fortemente ligado a expressões de vanguarda, né? Então, a gente não tem só expressões, digamos, de transformação renovadora, mas a gente tem um movimento também que vai caminhar para o autoritarismo. Então, por isso a ideia é discutir um pouco essa questão das vanguardas e vai ser o nosso marco inicial, né? Se tiver muito rápido, porque eu vou fazer esse parênteses, assim, que isso tem a ver com uma questão programática nossa de curso. Se estiver rápido, por favor, me interrompam, porque hoje eu não fiz um roteiro, né? Quem fez a Brasileira B comigo semestre passado lembra que toda vez eu botava não só o link da aula, mas também o roteiro, que eu não é um texto, mas o roteiro em formato PDF que depois ficava no Moodle. Então, hoje eu não fiz o roteiro. Meu roteiro é o cronograma. Então, aquele que eu botei no Moodle, que eu mandei para vocês. Peço desculpas, eu não. E, então, o roteiro que eu botei, assim, hoje não tem. Então, se eu falar rápido, então, me interrompam, parem tudo, digam assim, olha, não entendi, está muito aborrecido, está chato, retoma, muda, né, pode seguir adiante. Eu estou com um bate-papo aberto, estou com o microfone aberto a todo mundo que queira interromper e falar. Sintam-se em casa, né? Virtualmente em casa. Literalmente, né? Eu estou na minha casa, vocês estão na de casa de vocês, estão todos, cada um está todo mundo se sentindo em casa, literalmente. Então, mas fiquem realmente à vontade. Mas, então, enfim, esse marco da vanguarda é um marco que a gente vai lidar, que é um marco de estabelecer uma ruptura. E as vanguardas têm um trabalho de manifestação que é das revistas e dos manifestos. Manifesto ficou horrível, né? Tem um instrumento de expressão de comunicação que são manifestos. E manifestos que têm uma marca que é da negatividade, então de estabelecer pontos negativos em relação ao passado, para estabelecer um marco de ruptura, e tem proposições futuras, né? Isso você encontrar na linguagem do manifesto até hoje, né? Assim, que eu estava vendo, agora eu não tenho aqui, né? Mas assim, até hoje, se a gente fizer
um trabalho de pesquisa. Até hoje a gente vai encontrando uma série de manifestos. Volta e meia tem alguém que vai lançar um manifesto em defesa de alguma tese, né? Ou em defesa de alguma ideia, ou em defesa de algum grupo. E isso é uma marca muito forte das vanguardas, bem como as revistas, às vezes, de curta duração, né? No caso brasileiro, a gente tem a revista Claxon, né, que é buzina, né, que pega uma marca da modernidade e é do grupo de Paulista. Tem a revista Estética do Rio, que tem o Sérgio Buarque de Holanda, o jovem Sérgio Buarque. Tem a revista... como é que era? Tem a revista de Antropofagia, que talvez seja a mais famosa. Você encontra um PDF dela disponível. Tem a Revista Verde, de Cataguases, que é um grupo de Minas. Tem a revista, que é do grupo do Drummond. Assim vai indo, né? Assim, cada grupo buscava um manifesto, buscava organizar a sua revista como uma forma de expressão. E o que interessa ver é o que está estabelecendo como categoria de manifestação estética. Eu vou pegar um traço, vou pegar só um exemplo, que é, em termos de marco, da experimentação, daria para ser vários exemplos, que é o exemplo de experimentação da linguagem. Nunca é demais lembrar que um dos traços muito fortes é de que as vanguardas tinham o objetivo de articular arte e vida, né? Então, levar para a vida a transformação também estética. Assim. Então, a gente, assim, um dos grandes exemplos disso é a Bauhaus, né? Tem toda a crítica mais conservadora de que a Bauhaus teria ou não, mas a Bauhaus é um modelo, eles criaram na Alemanha, né? No período da República de Weimar, criaram uma escola, né? E aí vocês vão ter assim na pintura, na tessitura, vocês vão ter na produção de móveis, na arquitetura, nas artes. Assim, poxa, tem um dos grandes pintores, que é o Paul Klee, que dava aula lá, passou da aula lá, passou um período lá. Mas eu vou pegar um exemplo que é o da experimentação da linguagem. E essa experimentação da linguagem a gente vê na prosa e vê na poesia. Na experimentação da linguagem, claro que a gente não vai trabalhar tudo que é possível, mas antes, semana que vem, o autor que eu vou tomar como referência, falar dos manifestos, eu vou tomar um autor como referência, que é o Oswald de Andrade. Manifesta a Poesia Pau Brasil, Tá sem manifesta... áudio, prof. Eu tô sem áudio? Eu escuto. Não, aqui tá normal. Eu escuto também. Pra mim tá normal também. Você tá ouvindo, Sara? Eu tô ouvindo vocês também. Deixa eu ver se... É que tá acontecendo uma coisa aqui na minha internet. Vou colocar no chat, quando eu não tô ouvindo ninguém. Não tá ouvindo ninguém? Quem que não tá ouvindo ninguém? Eu falei, vou colocar aqui no chat, porque quando vê, ela não tá escutando ninguém. Tá. Ah, isso já aconteceu comigo no Zoom. Eu Talvez ela confesso tenha que que não... entrar e sair de novo. Voltou. Voltou, tá. Esther, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Tá, qualquer coisa é só avisar que a gente vai. E aí esse trabalho de experimentação de linguagem a gente vai ver pelo OSA. Eu vou trazer alguns exemplos, né? Como a gente está fazendo esse tipo de organização, às vezes eu corto um pouco assim, o material, mas assim, eu vou trazer exemplo da poesia e da prosa. A gente vai ver um pouco disso, assim, experimentação mesmo da forma da linguagem. Então, eu vou dar um exemplo assim, da experimentação, que isso vem da poesia moderna, que vem lá desde o Baudelaire, né? O grande marco da poesia moderna ocidental é o Charles Baudelaire, né? E aquele mistura de linguagem comum com linguagem elevada. Um exemplo, né, Baudelaire levado às últimas consequências na brincadeira que o Mário Quintana fazia sobre Augusto dos Anjos, é fazer um poema com linguagem coloquial comum. Né? Ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera, somente a solidão, essa pantera, foi sua companheira de separar, parará, parará. Parece que eu estou narrando futebol, não dizendo poema, né? Eu sei. Mas aí, quando começa, o terceiro vem... toma um fósforo, acende teu cigarro. Um beijo, amigo, é a véspera do escape. Esse verso, toma um fósforo, acende teu cigarro, são duas frases comuns, triviais, né? Numa expressão coloquial, quase como se fosse linguagem de boteco. A gente estivesse sentado num bar, bebendo uma cerveja, e eu dissesse, toma um fósforo, acende teu cigarro.
né? O cara procurando lá, botando a mão no bolso para procurar o isqueiro, eu alcanço assim, tão fácil assim, então cigarro e continuo falando que ninguém assistiu ao enterro da minha última ilusão, somente a solidão, e aí eu vou ser agressivo. E olha, escarra na boca que te beija. Isso, imagina, o cara faz um poema com linguagem trivial. Isso é um gesto moderno de linguagem. As vanguardas levam mais ao extremo. O grande exemplo, né, que normalmente se dá, que virou um exemplo já consagrado de experimentação pela radicalidade, é a vanguarda dos dadaístas, né, o movimento dadaísta, porque aí a gente já está naquele que é o grande marco de transformação das vanguardas, que é a Primeira Grande Guerra, a Grande Guerra Mundial, do qual, né, o mundo não voltou a ser o mesmo, e que foi visto como uma espécie de baliza para a abertura do século XX pelo Eric Hobsbawm. E os dadaístas, numa radicalização, a gente pode ter dois exemplos. O exemplo aquele do urinol, né, que eles retiram o urinol de um banheiro público e o colocam numa exposição, dizem que é a fonte, né? Mas a gente tem aquele exemplo que eles, como fazer um poema, eles dão os manual de instrução. E aí o que é fazer? Recorte palavras de um jornal, coloque as palavras num saquinho e vão retirando uma a uma e transcreva. Ou seja, o uso aleatório da linguagem como se fosse uma construção estética. Ou seja, cria uma espécie de indistinção entre a linguagem trivial, banal, do uso comum, de um lado, e a linguagem de elaboração estética. Reparem que quando a gente faz um uso rítmico ou rimado da linguagem, do ritmo regular, sempre quando a gente fala tem ritmo, mas nosso ritmo da fala, na prosa, é irregular. Quando a gente faz um uso regular da linguagem, a gente percebe, né? Assim, a memória está zero, então vou recorrer a um poema banal, né? Assim, que saudades que tem da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras. A gente percebe que é um poema porque ele está rimado. Na poesia, normalmente é palavra mais ritmo mais imagem. Uma fórmula ridícula, né? Palavra mais ritmo e imagem. Palavra, naturalmente, é a matéria-prima de toda a arte literária, mas ela é ritmada e num ritmo que é regular. Ou seja, o verso, aquilo que volta sempre. E ela constrói imagens, né? Imagens que sejam da natureza, da infância, no caso esse do Casimiro de Abreu, para mostrar a nostalgia, né? Minha infância era um lago perfeito, coisas do gênero. Então, assim, nessa articulação a gente escuta e reconhece, isso é um poema. Isso é um uso não habitual da linguagem, que faz com que a gente identifique que é um uso, né, que desvia do padrão usual, prosaico e comum, e que marca que é poesia. Lembrando que até o século XVIII, antes da modernidade, antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Industrial, antes da mercantilização da palavra, literatura era poesia. Era narrar em versos. Fazer um drama era fazer um drama em versos. Fazer lírica era fazer lírica em versos. Então, assim, muito tinha essa identificação do uso especial da linguagem. Baudelaire rompe no primeiro momento. O romance marca uma ruptura porque faz da prosa a arte, faz o romance virar arte. E mais... Tá. Infelizmente não poderei assistir. Vai ficar gravado, né? Não teremos avaliação essa semana. Será tudo no Moodle, certo? A avaliação vão ser, já vou chegar à avaliação, vou tentar ser mais breve. Mas então, assim, no modernismo é radicalizado isso. A gente tem um outro marco, que é o Mallarmé, né? Do lance de dados, e que é um lance de dados ao acaso, as palavras dispostas casualmente na página, e aí no dadaísmo, e isso a gente vai encontrar muito na poesia, né, modernista,
E esse é um dos trabalhos de radicalização da experimentação da linguagem, do verso, inclusive de questionamento da própria natureza da poesia. E na prosa, na narrativa, a gente vai encontrar isso. Eu vou trazer, na semana que vem, um exemplo também do Memórias Sentimentais de João Miramar, que é um romance logo do início dos anos 20 do Oswald de Andrade, em que ele faz uma experimentação bastante radical da linguagem. Tem vários trechos que são poemas em prosa, mas só a título de exemplo. Enfim, esse vai ser o nosso marco inicial e a gente vai trabalhar a partir disso. Nosso marco final é anos 40 para anos 50, que aí vão ter dois autores de referência. Um no teatro, que é o teatro moderno do Nelson Rodrigues, né? No ano passado, trabalhei a peça Vestido de Noiva, que é visto como um marco do teatro moderno do Brasil. Esse ano eu vou deixar a aula gravada do Vestido de Noiva lá, mas a gente vai trabalhar Álbum de Família, que é uma peça maldita a primeira peça maldita do Nelson Rodrigues, e que me interessa muito trabalhar. E se der tempo, eu vou acrescentar a crônica, né? Quando a gente falar da crônica do Rubem Braga, eu quero falar um pouquinho, né, do desdobramento da crônica no Brasil. Mas esses vão ser os marcos finais. Então, assim, o que a gente vai estar questionando e percorrendo desse fio e na poesia moderna, né, do João Cabral e no drama moderno, né, do Nelson Rodrigues, é justamente interrogar essa dimensão de modernidade no Brasil e especificamente de experimentações ou de trabalhos que têm um diálogo com o modernismo e com as vanguardas do Brasil. Então, isso é uma espécie de fio que a gente vai percorrendo ao trabalhar com essas expressões. E aí tem a expectativa bem específica de um problema das vanguardas no Brasil, que é diverso, bastante diferente das vanguardas europeias. Ou seja, as vanguardas europeias, elas têm uma tensão que no Brasil às vezes fica um tanto desmarcada. Se a gente assim, vou pegar dois aspectos, né? O primeiro, que é a tendência transnacional, cosmopolita. Então, por exemplo, o Manifesto Futurista, ele é lançado no Le Figaro, na França. E o Manifesto Futurista do Philippe Marinetti, ele vai ter uma exaltação da violência, da guerra, da destruição, etc., etc., e ele vai se desdobrar no movimento nacionalista do fascismo italiano, que vai ser um dos intelectuais do fascismo italiano. Então, a gente tem uma espécie de tensão entre um cosmopolitismo e nacionalismo que no Brasil vai aparecer com muita força também. Então, a gente vai estar vendo um processo de debate dos intelectuais, dos escritores, dos romancistas, poetas, contistas, dramaturgos, se debatendo com um processo de modernização brasileira, que vai se intensificar a partir dos anos 30. E que como isso aparece na arte. E, ao mesmo tempo, uma preocupação de pensar o caráter ou a situação brasileira. Acho que um dos exemplos que a gente tem mais marcantes é o do Mário de Andrade, né? Que a gente tem do Macunaíma, que é eu mantive o romance, né? Até pela marcação. O Macunaíma ele tem uma preocupação de pensar, né, um herói para a nossa gente, um herói sem nenhum caráter. Então, quando ele está usando nossa gente, ele está pensando, ele está colocando Mário de Andrade quando ele compõe brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue compor um caráter. E não é no sentido da moralidade, né, da falta de caráter propriamente dito, mas não tem um caractere, né, não tem um traço de personagem composto que tu possa unificar, a gente possa unificar e dizer é alguém formado, é como se ele não se completasse nunca, né? Então tem uma preocupação no romance que é experimental, então de dar conta da modernidade, mas ao mesmo tempo dar conta daquilo que seria o Brasil. E é complicadíssimo isso. Então isso vai ser um aspecto. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ver esse andamento, né, dos anos 20. Tem peculiaridades assim,
assim, em termos de vanguarda, não significa botar, por exemplo, a vanguarda paulista no centro, mas ver um pouco as vanguardas como catalisadora de um novo andamento, propriamente. Você lembra das aulas de química, né? O que é um catalisador? O catalisador, ele não é o que provoca, ele não é a reação de dois elementos químicos que vão provocar alguma coisa. Ele vai acelerar um processo que aconteceria inevitavelmente, né? Você bota um catalisador numa reação química, ele acelera a reação química. Então, quando eu coloco do catalisador, é que ele não é que ele fez a vanguarda no Brasil, mas ele catalisou coisas que estavam em várias regiões. Vou dar um exemplo local, né? A gente tem um movimento, a gente tem uma revista aqui no Rio Grande do Sul, dos anos 20, que é a revista Madrugada. Um dos autores que escreveu na revista Madrugada é o Augusto Maia, poeta, um grande ensaísta depois, né? E ele era um diálogo direto com o Mário de Andrade. Então, assim, a gente vai pegar em Minas, em 24 tem uma excursão dos paulistas a Minas. No hotel, lá para receber, está o Abgar Renault, enfim, está o Drummond, né? Então, o grupo modernista mineiro. O diálogo do Mário com o Drummond é fundamental para a formação do Drummond Poetas. Depois, quando a gente falar do Drummond, eu vou falar disso. Então, assim, não significa que eles não causaram, eles causaram no sentido de eles provocaram um impacto, assim, né? Algum impacto provocado em São Paulo, mas não é uma determinação, é uma relação de causa e efeito. É uma espécie de a formação, aquilo que gerou uma espécie de configuração que, né, permitiu esse debate aqui. Daria para dar 300 exemplos, né? Tem uma coisa assim que eu recomendo muito, procurem, que é o jornal Noite, um jornal que tinha uma página do mês modernista. E ali, por exemplo, vocês vão encontrar pela primeira vez um poema que é o Adeus de Teresa, do Castro Alves, traduzido para o moderno, pelo Manuel Bandeira, por um poema chamado Teresa. A primeira vez que vi Teresa, né, e aí tem um comentáriozinho do Manuel Bandeira dizendo que ele traduziu Castro Alves para o moderno. Você encontrar crônicas do Drummond, vão encontrar o Drummond, vão encontrar o Oswald, vão encontrar o Sérgio Buarque de Holanda, vão encontrar, enfim. Então, assim, não é que forme, mas ele catalise e configura. Tá? Mas isso a gente está falando dos anos 20, o movimento de configuração. A gente tem um marco histórico que é a Revolução de 30, 1930, mas a gente tem nesse marco de 30, o ano de 30, ele é um ano que a gente precisa dar uma fisionomia, ou, como diz o Walter Benjamin, é dar uma fisionomia para as datas, né? A data em si não é para memorizar nada, mas a gente tem que dar qual é a fisionomia. E no caso da literatura é uma fisionomia muito peculiar, porque em 1930, se pegar a poesia, a gente tem o Mário de Andrade lançando Remate dos Males, tem o Manuel Bandeira lançando um dos seus grandes livros, que é o Libertinagem. A gente tem o Murilo Mendes lançando poemas, a gente tem o Carlos Drummond de Andrade lançando alguma poesia, seu primeiro livro publicado. É uma configuração peculiaríssima. Então, assim, são grandes livros que vêm dos anos 20, mas que também já abrem para os anos 30, mas principalmente os anos 30 eles vão estar marcados por um debate que é essencial, que é do engajamento dos intelectuais, né? Tem um livro de um francês, que é Julien Banda, que é La Trahison des Clercs, a traição dos intelectuais. E clerc, clérigo, né, e intelectual, no francês tem uma ambivalência interessante. Porque qual é a traição? É que tem um debate se o intelectual tem que ficar numa torre de marfim, fora dos movimentos sociais, para debater com o distanciamento que está acontecendo, ou ele tem que botar a mão na massa, se sujar, para atuar e transformar o mundo, né? A categoria do intelectual, né, moderno, cuja raiz é vista... Agora eu não me lembro se a gente falou isso na Brasileira B ou não, mas é visto... desculpa, não me lembro mesmo. Seria... Vocês já leram, alguém já leu aquele Eu Acuso, J'accuse, do Émile Zola? A gente não falou disso, né?
Gente, quem foi professora de vocês na Brasileira B? Além de... né? Eu devia ter falado disso. Eu estou falando uma auto-ironia, não estou falando de ninguém mais, não. Só quero brincar, porque eu fui professor e não falei disso. Né? E eu não falei disso. É que tem um livro de um cara que fez... enfim, não vem ao caso. Mas é que ele faz a raiz, ele mostra que essa intervenção do Zola no Eu Acuso, J'Accuse, no caso do Dreyfus, né, que é um intelectual de origem judaica que foi injustamente acusado, e ele atuou muito vivamente. O Zola a gente viu muito pelo naturalismo, a influência dele no, no Luiz Azevedo, mas não só, né, nos demais, toda uma polêmica em torno dele, também via Machado, mas ele era um intelectual muito atuante. Até hoje a morte dele é suspeita. Ele morre dentro de casa sufocado por uma lareira. Os gases que vêm da lareira sufocam, ele morre assim. E aí é uma morte até hoje suspeita, se é acidente ou não. Né? E ele teve uma atuação muito intensa. Ele foi obrigado a se exilar na Inglaterra, etc. E eu peço desculpas por vocês não ter falado disso. Isso realmente é um episódio interessantíssimo, até porque quem traduziu o Zola para o português, essa peça do Zola, né, o Acuso, que é uma peça jornalística, foi nada mais nada menos o Rui Barbosa, né, a Águia de Aia, que depois foi candidato do movimento civilista, e aí a gente já vai entrar todo num outro debate, mas eu quero voltar à questão do intelectual, porque essa ideia do intelectual que intervém no debate público, né, aquela ideia assim, de que a gente tem uma sociedade civil e que tem todo um debate que vai acontecer, que não é propriamente do Estado, não é propriamente da vida pessoal privada, mas é uma esfera de debate público, o intelectual tem uma posição decisiva. E esse debate ele ganha muita intensidade na virada dos anos 20, ao longo dos anos 20, na virada para os anos 30, quando os movimentos de fascista, nazista, de direita, a gente não está falando só de Alemanha e Itália, mas a gente pode falar Salazar, que vai assumir o poder nos anos 30, né, em Portugal. Né, a gente tem a Guerra Civil Espanhola, e aí tem a ascensão do Franco, né, tem a atuação do movimento internacional. Leiam os textos de George Orwell sobre a Revolução, né, a Revolução, né, perdão, a Guerra Civil Espanhola, as Brigadas Internacionais, enfim. Então, a gente tem uma intensificação do lugar do intelectual. E aí tem um dos papéis que é o intelectual dar a conhecer o seu país. Então, assim, o que a gente lembra muito quando a gente fala dos anos 30? A gente tem uma grande força na poesia, mas o que mais marcante, talvez, provavelmente vocês já ouviram falar, que é o romance de 30. E é um romance que descentralizou. Ele sai do eixo Rio-São Paulo e vem de vários estados do Nordeste. Né? A gente tem Zé Lins do Rego escrevendo o ciclo da cana-de-açúcar, que começa com Menino de Engenho, né? Menino de Engenho, Moleque Ricardo. Né? A gente tem Doidinho, enfim. Mas a gente tem... Então, ele vai dar... O ciclo da cana-de-açúcar vai dar a conhecer a decadência do engenho para a passagem para a usina, né, que é o ponto de chegada desse primeiro movimento. Depois vai chegar lá, mais adiante ele volta com o fogo morto. A gente vai ter a Bagaceira, né, a gente vai ter a Raquel de Queiroz com 15, vai ter um dos grandes autores, né, da Alagoas, que é o Graciliano Ramos, que eu li da outra vez Vidas Secas, a gente vai ler agora São Bernardo. A gente vai ter na Bahia Jorge Amado, entre outros. Né? Assim, estou citando ao Léo, aqui do Sul a gente vai ter Érico Veríssimo, Reinaldo Moura, Dionélio Machado. Ou seja, tem um boom da produção editorial, porque no Rio Grande do Sul a gente tem a editora do Globo, né? Que não tem nada a ver com o grupo Globo do Rio de Janeiro. Né? A gente tem a editora Globo aqui, que foi fundamental nos anos 30. A gente tem no Rio, né, tem outras editoras, como a José Olímpio, que começa a publicar, e a partir daí é como se o Brasil começasse a tomar consciência da sua multiplicidade, da sua diversidade. E as opções formais de escrita para pensar essa diversidade, elas não vêm diretamente derivadas da produção de vanguarda. Ao contrário, tem uma negação, muitas vezes, da produção de vanguarda.
Na edição crítica do Macunaíma tem um comentário do Rubem Braga, que é divertidíssimo de ler, que diz: Macunaíma tem um material para um grande romance, só faltou escrevê-lo. Né? Porque qual é a ideia dele? Aquilo ali beira o ilegível, né, de tão mental que é. Porque ele tem uma definição, uma defesa do quê? De uma escrita que ela seja realista. Mas ela não é mais realista do molde, nem do Machado, nem do Essa, nem do Lima. É uma outra coisa. Se eu olhar para um romance como Vidas Secas, ele é um grau de experimentação tremendo. Né? Teve um crítico início dos anos 40 que disse: um romance desmontável, porque cada capítulo tem autonomia como se fosse um conto. Não é desmontável, ele estava errado, mas por que ele fez isso? É porque, como cada capítulo tem autonomia, parecia que podia dispor. Mas não, tem a abertura, tem fechamento, tem uma sequência interna, né? Meio organizada, a arquitetura muito montada. Mas é um grau de experimentação da linguagem tremendo. Mas não é aquela experimentação da Macunaíma. A gente, dá para dizer assim, a gente lê de uma sentada um Vidas Secas e fica impactadíssimo. Então, o trabalho com a linguagem mudou. Se a gente leu o Jorge Amado com o Romance Proletário, né? Eu vou deixar o Carnaval de fora um pouquinho, mas o Cacau, que ele se propõe como romance proletário, até fazer um parênteses, assim, assim vocês vão ver, depois eu vou falar um pouco da avaliação, eu deixei o modelo antigo aqui, não propus ainda algo novo, queria falar com vocês, que eu queria vou propor 2 avaliações, e eu que eu vou dar, assim, volta e meia eu vou dar sugestões de trabalho, que nem eu fiz semestre passado, que surgiu numa aula, a ideia de recriação, tiveram trabalhos ótimos, né? Assim, Escobar escrevendo carta, por exemplo, as cartas de Escobar. Mas, assim, então, um trabalho ótimo, para quem quisesse falar, por exemplo, de romance dos anos 30, tem aquele que eu já mostrei para vocês, que é um site da Biblioteca Nacional, que é o memoria.bn.br. E ali tem periódicos, jornais, revistas que estão em domínio público. E tem, dos anos 30, tem um que é o Boletim de Ariel. O Boletim de Ariel era um periódico que comentava as publicações que estavam saindo ali nos anos 30, né? Então, tem comentários todos. Por exemplo, tem textos do o Graciliano, Jorge Amado, comentando o que estava saindo do romance de 30. E fechar parênteses. Se alguém quiser fazer um trabalho assim, levantando, escolher um autor e percorrer ali, é muito legal. É muito legal mesmo. Mas, assim, então, pensar o romance proletário, né, o que o Jorge Amado está tentando fazer é escrever para qualquer pessoa poder ler. Não precisa ser alguém alguém que está acompanhando o trabalho de experimentação da arte. Que é um dos grandes paradoxos da arte moderna. Pegasse um cara que eu adoro, assim, um pintor que eu gosto muito, que é o Mondrian, da experimentação. Lembra aquele dos quadradinhos coloridos? Não sei se eu tenho o volume dele. Eu tinha até separado esses dias para falar semana que vem. Só vou mostrar aqui, só vou pedir. Eu vou fazer um sistema não digital de representação. Que é só um comentário. Que é o Piet Mondrian, né? Que é um pintor de um grau de experimentação genial. Deixa eu ver se aqui tem umas reproduções. Esse aqui é um livro do Meyer Shapiro comentando. E eu queria pegar uma das reproduções mais famosas dele. Não sei se eu vou achar aqui. Eu vou assim acentuar, deixa eu ver o olho da câmera aqui. Estão vendo assim essa pintura dos quadrados coloridos, né? Essa aqui é uma das pinturas geniais, porque reparem, assim, parece uma pintura banal, mas é uma pintura do olhar. Que, por exemplo, os traços que tem aqui, eles não acabam, né? Eles não estão fazendo a moldura completa. É como se ele tivesse feito, em vez de pintar os quadrados, é como se ele estivesse recortando um espaço dos quadrados para desenhar a pintura. Uma pintura que não é, aparentemente, é puramente geométrica, mas é uma geometria que não fecha. E está trabalhando com cores básicas e por aí vai, né? Então, né, Manda aqui no chat o link desse site que você comentou.
dos periódicos e textos Ah, Garcia. boto aqui. Tá, boto. Obrigada. Um pouquinho que o meu teclado... Tá, agora voltou a funcionar. Memória. É tudo minúsculo. Memória. Só que é minúsculo, né? Eu vou pegar aqui no site. Eu podia ter posto um Mondrian, né? Podia ter aberto o site. Semana que vem eu preparo mais direitinho. É memória.bn.br e está funcionando. Ele teve um tempo fora do ar, mas voltou a funcionar. Ele é muito legal. Quem gosta disso, de pesquisar em periódico, é genial. Por exemplo, se vocês botarem ali no sistema, tem vários sistemas de busca, né? Por década, por tema, por autor, nome. Então, assim, por exemplo, essa página do Mês Modernista teve já faz um tempo. Ele já se formou, já acabou o mestrado, enfim. E ela era monitora e fez um trabalho. Ela queria fazer um trabalho com a turma, mas a gente fez um trabalho junto, ela fez uma proposta. Depois até ganhou o salão, a parte do salão de ensino. Nem me lembrava disso. Mas, enfim. Mas ela, o que ela fez? Ela fez uma aula sobre o jornal, sobre a página Mês Modernista no Jornal Noite, mostrando o que aparecia ali. Que uma coisa, por exemplo, é ler o poema, sei lá, poema tirado de uma notícia de jornal, né? Do Manuel Bandeira. Uma coisa é ler no livro, Libertinagem de 30. Outra coisa é ler em 24 no jornal, né? E aí ela mostra como aquele poema estava dialogando. E há uns 3 anos atrás, até no ano passado, alguém fez um trabalho sobre isso. Teve um cara do Rio que descobriu a notícia que o Manuel Bandeira usou para se basear para fazer o poema. Bem legal. Se você botar no YouTube, você vai encontrar o cara contando como é que ele descobriu, a emoção dele em descobrir de onde é que o Bandeira tirou a ideia. E aí o trabalho é mostrar como o suporte, né? Pensar o livro muda completamente quando a gente pensa do livro lido, o poema que é tirado, arrancado do livro e lido no jornal. Ou ao contrário, né? O poema que surge no jornal e depois é lido no livro. Mesma coisa, por exemplo, um poema como No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele estava na revista Antropofagia, depois é que vai para o livro, e assim por diante, né? Depois, quando a gente falar um pouco de livros e obras, a gente fala um pouco mais disso também. É bem legal. E aí dá para ler tanto esse jornal como esse que é o volume que falam dos romances de 30, que é o Boletim de Ariel, né? Que é, se pesquisarem, está lá todo ele disponível. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da dimensão, romance de vanguarda, criação, tudo, é algo que eles vão deixar de lado nos anos 30. Tem uma mudança, que é uma obra também que eu mantive do ano passado para cá, que é o Parque Industrial da Pagu, né? E que é um romance. A Pagu não me lembro na ordem das esposas do Oswald qual é, mas ela era do grupo da antropofagia, bem nova, 18, 19 anos, e se envolveu com o Oswald. O Oswald ainda estava com a Tarsila do Amaral. Parece que eu não estou dando aula, parece que eu estou fazendo fofoca, né? Você sabe, a Tarsila e o Oswald eram casados quando, né, o Raul Bopp, que é aqui do Rio Grande do Sul, ali de Santa Maria, que escreveu o Honorato, trouxe para o grupo você não sabe quem, a Pagu, né? E aí a Pagu se envolveu, etc. E a Pagu depois se afasta do Oswald, porque ela vira militante comunista. E a história da Pagu é genial. Assim, vão atrás, é genial. E no Partido Comunista exigiram que ela saísse da dimensão burguesa e fosse trabalhar numa fábrica, e ela vai trabalhar no Rio. Só que, como ela também, né, a gente sabe que engajamento de esquerda nem sempre significa superação do machismo, né? Então, tinha toda uma restrição ao fato da origem burguesa, mas também a da autonomia dela, etc., as relações. Ela acaba meio afastada do partido e fica em São Paulo, onde ela escreve o Parque Industrial, que é lido e comentado por Oswald. Porque eles se separam, mas eles continuam amigos, né? O Oswald também é uma cabeça muito legal. Eles continuam amigos. E um dos personagens, por exemplo, do Parque Industrial é inspirado no Oswald, né? Assim, como isso é muito legal.
Muito interessante. E ele traz algo que é um tanto da experimentação dos anos 20 com algo do romance proletário. É um romance proletário modernista, escrito por uma mulher que sai para atuar como operária e volta. Esse é assim, é um achado, né? Interessantíssimo. Tá, mas enfim, eu peço desculpas pela dispersão, fui dando alguns tons, né, do que a gente vai trabalhar assim, muito desordenadamente. As próximas aulas, os que fizeram cadeira comigo vão testemunhar, vão ser mais organizadas, vai ter o roteiro direitinho. Mas a ideia era um pouco assim falar de que a gente, assim, um pouco dessa desordem dos fios, ela tem, mesmo que eu não tenha preparado isso, ela tem uma produtividade, qual seja, de que não há apesar de a gente pegar um período que vai de 20 a 50, para fechar esses 30 anos, é muito difícil a gente fazer um trabalho linear disso, né? Uma linearidade dessa expressão, né? E aí, como não há como fazer esse fio linear, né? As coisas elas vão se imbricar, né? Por exemplo, esse debate da posição do intelectual, da necessidade de engajamento. Vou dar um exemplo, eu vou manter aqui. Eu pensei em trazer o Gilberto Freire para, né, que tem uma série de polêmicas em relação ao Casa Grande Senzala, que eu acho que seriam produtivos recuperar. Mas eu mantive o Sérgio Buarque. E, em todo caso, eu vou manter o ensaio, e especificamente a gente vai discutir o Raízes do Brasil, vou apresentar a obra Raízes do Brasil. E eu resolvi manter, porque é a segunda vez que eu vou trabalhar o mesmo livro, a tendência é aprofundar. E aí, ali tem uma articulação de um intelectual que veio da vanguarda, modernista, do Rio de Janeiro, da revista Estética, extremamente erudito. Também pai do Chico Buarque, né, se não se interessa para alguém. Né, enfim, o Sérgio Buarque, além de ser pai do Chico Buarque, ele era um intelectual modernista da maior qualidade, que depois que vai para a Alemanha, que vai migrar para a sociologia e depois para historiador. E na Alemanha ele planeja esse livro, que é o Raízes do Brasil, onde tem um dos capítulos, que é um dos capítulos talvez mais famosos, que é um do Homem Cordial, todo o debate sobre a cordialidade. Daria para falar também do Gilberto Freire, intelectual modernista. Tem uma ideia, é um dos caras que é o primeiro, se não me engano, é a primeira resenha do Ulisses, do James Joyce, que ele teve toda uma passagem nos Estados Unidos, formação, depois a primeira resenha James Joyce é do Gilberto Freire, né, e todo o estudo que vai levar ao Raiz do Brasil, perdão, ao Casa Grande Senzala. A gente debate até hoje, e que é um baita problema, que ele é usado como referência para pensar a democracia racial brasileira, que nunca existiu. Né? Então, assim, a ideia da miscigenação. Ele é o cara que vai positivar a miscigenação no Brasil pela primeira vez. Né? Então, é cheio de contradições importantes. O que é curiosíssimo? Né? O Sérgio Buarque, perdão, o Gilberto Freire, é que vai encomendar um dos grandes poemas do modernismo brasileiro, que é o Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, em 26. E aí é um dos caras que vai inspirar os Hermes do Rego no Menino de Engenho. Então, essas figuras elas não são lineares, elas estão imbricadas. Então, está dialogando com o romance, está dialogando com a poesia, vem dos anos 30, está fazendo um ensaio. Então, um pouco dessa dispersão de hoje, assim, quase como assim lançando pontos, né, de uma constelação, elas indicam que a gente não pode fazer por exemplo, uma história linear da poesia, uma história linear do ensaio, uma história linear da crônica, uma história linear da canção, porque as coisas estão imbricadas. E é um tanto que a gente vai fazer isso. Agora, eu vou fazer só 2 comentários, porque eu já falei demais. Quanto ao procedimento, eu vou manter um procedimento que eu adotei no semestre passado, no ano passado, que é, na maior das vezes, ao longo do semestre, a gente não vai discutir as obras de um autor, a gente vai discutir uma obra de um autor. 2 exemplos. A gente vai discutir São Bernardo do Graciliano e não vamos discutir
todos os romances do Graciliano. A gente vai pegar aquele romance e, a partir daquele romance, tentar compreender a obra do Graciliano e tentar contextualizar onde ele produziu. Mesma coisa do Drummond. No ano passado, a gente discutiu na turma o livro Alguma Poesia, de 1930. Eu vou mandar o roteiro, o material para vocês, vai ter a aula gravada do ano passado, né? Mas esse ano a gente vai fazer uma aula de um outro livro, que é de 38, que é Sentimento do Mundo. Né, assim, tenho apenas as minhas mãos. O Sentimento do Mundo, eu acho um dos poemas mais bonitos, e é onde aparece também a marcação, né, do Drummond Mineiro, que é o Confidência de Itabirana, né? Principalmente Nasci em Itabira. Então a gente vai ver a obra, a gente não vai discutir, a gente vai discutir uma obra. Por que esse mergulho vertical numa obra? Para compreender tanto o livro de poemas como um romance, como algo que é articulado, algo que é planejado. O Sentimento do Mundo é exemplar. Ele começa com um livro que é Sentimento do Mundo, que é um período, né, assim, ele está naquele período dos anos 30 crítico que vai levar à Segunda Guerra Mundial. E logo a seguir vem um poema que é local, que está falando da sua própria vida, que é Confidência de Itabirana, é a cidade de origem dele, Minas. Então, assim, tem essa tensão dos focos do Drummond que estão ali presentes. E aí vai desdobrar todos os poemas, tem também, depois a gente contribui. E assim por diante. O que é de exceção? Tem duas exceções que vão ser seleções, que é a do Manuel Bandeira, que será uma seleção de poemas, e da crônica do Rubem Braga, que o ano passado eu não coloquei, que eu vou colocar aqui, que vai ser a seleção de crônicas que eu quero fazer. Assim, isso ainda não está pronto, eu vou montar desde os anos 30 e percorrendo até o Wide de Copacabana, né? Assim, para ver um pouco da história, um pouco desse gênero que era tão vivo, aclimatado no Brasil, segundo alguns, que era esse espaço de opinião de jornal que virou a crônica. E a gente viu um pouco disso no João do Rio, né? Mas a crônica, tal como a gente entende, ela está muito marcada a partir dos anos 30. Eu quero ver a partir do Braga. Provavelmente assim dá para dialogar com Drummond, com Paulo Mendes Campos, aqueles autocronistas, né? Stanislaw Ponte Preta, dá para chegar no Luiz Fernando Veríssimo, enfim. Mas assim considerar esse lugar. E esse é outro caso que daria para ver no jornal também. O Rubem Braga é um autor que ficou conhecido por ser cronista. Ele não foi conhecido por ser poeta, nem por ser romancista, mas por ser cronista. Então, por isso que é um caso exemplar que a gente vai trabalhar. Então, são essas duas exceções. Terceira coisa a comentar é que vão ter duas aulas que provavelmente eu vou abrir aqui uma telinha, vou deixar no silencioso, vou ficar escondidinho, mas vai ser uma doutoranda, já está adiantada, que vai fazer estágio docente. Ela vai dar duas aulas. Só deixa Claro. eu avisar a Valéria que eu acho que ela não percebeu que o microfone dela está aberto. Eu avisei ela no chat, mas ela não viu. Val, teu microfone está aberto, tá? Tá dando ruído. Meu Deus, não percebi. Não tem problema. Tá certo. Tá, obrigado, Camila. Eu não tinha percebido também. E eu bem distraído, eu não tinha percebido. E aí a Denise, né, Estácio vai fazer o estágio docente e ela vai fazer do Manuel Bandeira e vai fazer... Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Ah, tá. Deu uma sensação de que estava todo mundo... Deu, Valéria. Tá tudo certo. Que é a do Manuel Bandeira, que ela vai... Até eu tinha posto o título e resolvi tirar o título. Que ela trabalha, a tese dela, ela já trabalhou com Machado e fez um mapa, né, dos lugares. Ela tem pé no urbanismo e outro pé na literatura. Dos lugares, assim, uma espécie de Rio de Janeiro de Machado, agora está fazendo Rio de Janeiro de Machado, Lima e Júlia Lopes de Almeida. E ela já escreveu textos sobre Manuel Bandeira, o Rio de Manuel Bandeira, por exemplo, a região do Mangue, que é a região onde vai aparecer aquele capítulo do Macunaíma,
Putz, desculpa. A do samba, que é a raiz do samba lá do Rio, da Tia Seata, né? Que quando vai para a Tia Seata, encontra todo o pessoal lá, é na região do Mangue, onde vai ter pelo telefone as primeiras canções e a origem do samba. Depois tem o Paulo Lins, né? Desde que o samba é samba, vai marcar lá tudo e tal. Então, ela já escreveu sobre Manga, sobre a vocação do Recife, cidade, e ela vai ver a cidade na poesia do Bandeira. Por isso, como ela vai trabalhar, né, ela pediu, eu deixei a seleção, depois ela vai organizar, vai mandar para vocês. E ela já está no grupo do Moodle, né, então qualquer coisa pode escrever para ela por lá também, quem tiver interesse de dialogar com ela. E o outro livro, o outro texto, que é uma pena que a gente esteja à distância e remoto, porque desde que ela fez a cadeira, ela já deu essa aula sem fazer estágio docente na Brasileira C, que é a dos ratos. Ela é muito meticulosa e organizada. É o exato contrário de mim, né? Ela é uma pessoa organizada, meticulosa, tudo direitinho. Eu sou uma bagunça ambulante, né? E aí, assim, não devia dizer isso, né? Mas agora já disse, já está gravado, enfim, paciência. Mas, assim, ela fez um trabalho que é a recomposição de todo o périplo do Nazianzeno na cidade de Porto Alegre. E foi nos anos 30 em que a cidade estava sendo transformada. Por exemplo, aqui eu moro aqui no centro, né? Eu estou apontando ali, essa direção que eu estou apontando, lá naquela direção tem um viaduto da Borges, aquele viaduto, o viaduto Otávio Rocha, né? Que é sobre a Borges. A cidade de Porto Alegre foi aquele centro, o morro foi cortado ao meio. Vocês imaginem o morro reformulou toda a distribuição de ruas. Quando acontece isso na Zazena, que tem obras, então ela consegue recompor. Aí teve uma vez que a gente fez uma aula, ela montou o roteiro, preparou no iPad, botou tudo direitinho. No fim, só estava eu e ela no mercado público, porque caiu uma chuva danada, a gente ficou tomando café no mercado público e ela mostrou daí no iPad o andamento do roteiro, né? Então, assim, essa é uma aula que eu recomendo a todos assistir, né? Assim, assistam, que vale a pena, é muito legal. Ela está refazendo, claro, está reformulando a partir do que vai fazendo ao longo do tempo. E ela quer ver, então, a cidade mesmo dentro da poesia e a cidade dentro do romance. A cidade dentro da poesia do Bandeira e a cidade dentro do romance de Anélio Machado. Então, essas duas aulas eu vou estar assistindo com vocês. Eu não vou perguntar nada, né? Vou ficar quieto assistindo, fazer de conta que não estou presente, assim, deixar ela bem à vontade. Mas recomendo vivamente. Assim, são dois trabalhos que ela vem fazendo há mais tempo e ela deixei bastante à vontade para ela fazer isso, né? Ai, ai. Bem no centro da cidade, Ana. Assim, aqui, tu lembra do centro da cidade de Porto Alegre? Eu só sei que no centro tem o mercado público e a URGS. Tá no mercado público, aquela rua, o mercado que desemboca no mercado público, é a Borges de Medeiros. E ela vem vindo e ela passa por debaixo do viaduto. Então, assim, isso vem subindo. Onde tem todas as manifestações E tem passam aquela por ali. praça grande? A Praça Grande. Eu acho que eu sei pelas manifestações. É que eu não ando muito mas depois, bom, agora depois vai voltar ao presencial, tu vai ver, e aí vale a pena dar uma olhada, dar uma procurada, porque é uma das grandes transformações urbanas no Brasil. Tem um historiador que morreu, infelizmente morreu bastante jovem, que é o Nicolau Sevcin, um historiador muito legal, e ele escreveu 3 livros. Um até podia já, quer dizer, escreveu 2 livros e tinha pretensão de escrever um terceiro e no fim nunca fez. O primeiro foi Literatura de Missão, que era sobre o Rio de Janeiro, era a atuação de 3 que chamavam mosquiteiros literários, que era o Lima Barreto, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, no Rio de Janeiro, ali. Depois escreveu Orfeu Estático na Metrópole, que era São Paulo nos anos 20, e ele queria escrever um sobre Porto Alegre nos anos 30. Porque, assim, em plena Revolução, foi uma transformação urbana tremenda no centro. Agora está parado, assim, antes da pandemia ainda tinha, que aos sábados de manhã tem uma feirinha de antiquário ali,
ali, eu vou apontando como se todo mundo estivesse aqui do lado. Ah, tá vendo ali? Ali embaixo ali tem a Rua do Arvoredo, a Rua Fernando Machado, ali perto, né? Eles saíram ali da feirinha do antiquário e faziam uma caminhada, o pessoal dos arquitetos da prefeitura, mostrando os prédios do centro, contando um pouco das histórias, né? E é muito legal a caminhada. Eu fiz uma vez já há bastante tempo. Né? E que é bom, assim, é bom. Toma sol, faz exercício, vê gente, escuta conversa. Bom. O Augusto também é de São Paulo, também não é de Porto Alegre. Augusto, tu lembra do viaduto da Borges? Também não. Não só não lembro, como não faço a menor ideia sobre o que vocês estão falando. Cidade, Porto Alegre. É que o Quando voltar às Dionélio aulas, eu e Machado... Augusto vamos ter que fazer um daqueles tour guiado pela cidade. Vamos combinar. E a gente combina com a Denise. A Denise é a pessoa essencial para isso, porque ela conhece a cidade e aí vai saber. A gente pode combinar mesmo. Isso já fica aí anotado aí, registro. Me cobrem isso, a gente faz juntos. Eu vou junto com vocês. E aí convida a Denise e aí quem quiser da turma ir junto. E aí depois a gente para tomar, ao final, a gente pode fazer num sábado de manhã, ao final, na hora do almoço, a gente para tomar uma Coca-Cola quente. Né? Assim, quem quiser tomar outra coisa, pode tomar outra coisa, mas eu vou tomar uma Coca-Cola bem quente. Assim, a gente faz isso. Não. E, enfim, mas aí assim, a gente está falando, é que esse é um romance que se passa em Porto Alegre, e aí o Nazianzeno é um romance famoso aqui, por isso assim, eu falei meio óbvio, peço desculpas assim, para vocês, não foi intenção, assim, foi... que é um romance que ele é interessantíssimo. Ele é um romance que é quase assim do micro-realismo. Tem um que agora faz tempo que eu não vejo, assim, que eu não sei se a tese dele estava publicada, não sei se ela está disponível ainda, que era do Cláudio Cruz, que fez na PUC. Isso era a dissertação dele, não era a tese. Depois da aula de Santa Catarina, ela está de volta aqui para Porto Alegre. E ele dava um exemplo muito legal quando ele pensou a adaptação, isso foi adaptado, os ratos foi adaptado para o teatro, que era do detalhismo. Então, assim, o cara vai tomar um cafezinho no mercado público e aí tem os vinténs que ele bota na xícara. E aí o narrador mostra isso. Como é que começa o romance? Com a dívida. Que ele tem o leiteiro saindo assim, dizendo, lhe dou mais um dia. E aí sai correndo, ele mora no subúrbio, no fim da linha do bonde, né? E aí o leiteiro, que ainda passa com uma carroça, então tem uma coisa meio rural, diz que só dá mais um dia para ele pagar a dívida, senão vai cortar o leite. E ele tenta dizer para a mulher, não, mas é só o leite que vai cortar. E o romance, mesmo narrado em terceira pessoa, ele fica grudado na mente do Nazianzeno e no tempo presente. Então, a gente não tem noção, ele não remonta a história do Nazianzeno e vai percorrendo ali. E aí, o romance ele tem 24 horas. Começa nesse momento, com o xingamento do leiteiro brigando e ele sendo obrigado a ir para o centro para conseguir dinheiro para pagar a dívida, até a volta do outro dia. Eu vou dar spoiler, mas não tira nada da força estética, né? A angústia até que o romance provoca na gente lendo. Quando, ao final, ele bota o dinheiro em cima do descanso da cozinha, né? O leiteiro vai entrar, vai pegar o dinheiro, ele ouve o barulho e vai embora. Mas ele fica com insônia, ele não consegue. E ele imagina os ratos roendo, imagina que vai ser ruído. E o romance chama os ratos, porque aí depois a gente vai debater isso melhor. Mas, em todo caso, tem todo o andamento da trajetória dele, ele percorrendo o centro a pé. Ele é funcionário público, mas não ganha bem, não tem dinheiro. Como é que ele vai conseguir o dinheiro? Tem todo um andamento assim. Como ele consegue o dinheiro? Para não dizer que eu dei só spoiler, eu não vou dizer como é que ele consegue o dinheiro. Pelo menos isso. Uma coisa assim. Mas é um grande romance. E aí o trabalho que a Denise faz é muito bom em relação a isso. Desculpa. Por fim, e por último, a avaliação. Eu deixei ali no material, né? Todo mundo pegou o cronograma atualizado, mas eu fiz uma proposta que eu só mantive, só peço que eu vi ali que ficou. Escolha uma das 7 tarefas, escolha uma das 5 tarefas, não tirem isso fora, né? E eu vou, assim, provavelmente uma das tarefas, provavelmente tenha uma tarefa alternativa que seja dada pela, né, Denise,
né? Que alguns vão poder fazer para ela avaliar, né? E outro vai ser para mim. E eu vou começar pelos tópicos alternativos. Aquele escolha, não sei por quê, eu acho que eu não devo ter salvo direito, porque eu tinha tirado aquilo, não era para estar ali. Que são tarefas alternativas, no sentido assim de eu não colocar uma tarefa propriamente dita, mas deixar em aberto. E eu vou comentar uma e outra, né, do mesmo modo que houve da outra vez, que é a da gravação de poesia. Eu acho que comentei com você semestre passado, e alguns fizeram podcast, né? E no caso da Brasileira, você tem algo maravilhoso, que realmente é encantador, que é a gente poder ouvir um desses autores, a gente ouvir um desses autores, desses poetas, lendo o seu próprio poema, né? Então, assim, um dos que mais me encanta é o Manuel Bandeira. Assim, várias leituras, ele tem várias gravações. Ele teve uma gravação que ele fez em Botafogo. As gravações, claro, ele já está mais velho. Então, eu brinco que ele tem uma voz de velho safado, né? E velho safado no bom sentido, porque, assim, Bandeira é um que eu sempre tive vontade de escrever uma biografia, nunca escrevi. Assim, é um poeta que realmente, assim, na sua complexidade, o tipo de ironia, o tipo de humor, mas me encanta muito, porque tem um humor. E vou dar o exemplo que eu sempre dou, que é o exemplo que, assim, que para mim deu um estalo, que é uma das referências que eu tenho, assim, que até para pensar aulas de literatura, que é esse livro aqui da Cecília Bajur, que é Ouvir nas Entrelinhas, né? Então tenho usado isso para referência para literatura, que é pensar a aula de literatura pela escuta. E aí, pensando pela escuta, o poema do Bandeira, para mim, é um poema exemplar. A gente já comentou isso, assim, que interpretar o poema, normalmente a gente pensa, nós viciados na área de letras, que eu tenho que escrever uma interpretação do poema. Mas eu penso em interpretar o poema como interpretar uma canção, como se eu estivesse dizendo o poema. Uma coisa é dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Outra coisa é dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta. Outra coisa é eu gaguejar. Outra coisa é ficar emocionado. Tem vários modos de dizer, né? Assim, eu gosto muito das várias interpretações que o Paulo Tran faz da poesia, o Antônio Abujamra, os dois infelizmente falecidos já, que fazem. O Antônio Abujamra lendo poema em linha reta assim, é fabuloso. Nunca conheci quem tivesse lendo. E ele põe aquela cara dele grudada na tela. Professor, já viu Diga ele um. lendo Tabacaria? Já, Eu gosto nossa. muito. Ele e para mim aquilo que é interpretar poesia, porque ele produz um sentido ao dizer o poema. E o Bandeira tem isso, o Drummond tem isso, o João Cabral tem isso. Descobri há pouco, a Cecília gravando, e tem outros, fizeram propostas. Sou aberto, a gente pode ir conversando, né? Lembrando sempre, hoje nem tanto, mas nos próximos encontros eu sempre vou entrar mais cedo e sempre vou ficar aberto a vocês irem construindo passo a passo os seus trabalhos, né? E aí, o Bandeira lendo o Evocação do Recife, não ao Mauritstar, aos armadores das Índias Ocidentais, não a Recife, que eu aprendi a amar depois das grandes revoluções, mas a Recife sem história, sem nada, a Recife da minha infância. E aí, lá pelas tantas, ele diz assim, eu não sei decore, não vou ler aqui, estou tentando trazer da memória, porque isso deu uma evocação. Então, repare, ele vai buscar a Recife da infância dele, a Recife da memória, e é um poema em fragmentos, é um poema longo, tá? Uns 5 minutos de leitura, de declamação, né? E aí, de repente, ele diz assim, a Rua da União, onde as meninas politonavam, e aí ele começa a cantar de modo desafinado, Graveiro, dá-me uma rosa. E aí ele começa a cantar, onde os meninos gritavam, Coelho, sai, não sai. Ele faz uma interpretação do próprio poema, dizendo o poema. E aí ali que, assim, eu digo isso, por que eu dou esse exemplo? Porque para mim foi um exemplo de pensar como poesia
E aí vem os exemplos, por exemplo, a gente poderia pegar o exemplo da poesia concreta. Poesia é quase uma partitura que nos demanda dizer em voz alta, assim, nos demanda declamar, né? Tem a leitura, tem a poesia visual, por exemplo, recomendo, leiam um Lance de Dados do Mallarmé, leiam os poemas de vanguarda do Apollinaire, né? Aqueles como Uma Chuva, aquele que é um poema gráfico visual, né? Que as palavras elas vão descendo como se fosse uma chuva, mas na grande maioria das vezes o ritmo do dizer o poema é central para a poesia. O outro poema, que é um manifesto, né, que é o Poética, do Manuel Bandeira, que está no Libertinagem, tem lá o próprio andamento, o tamanho dos versos longo, cada verso parece que tem momentos que é mais dito, mais gritado, parece horas mais sussurrado, né? E assim por diante. Então, assim, o primeiro livro do Mário de Andrade, poesia, que é Paulo César Desvairada, que antecede, também tem isso, né? Então, por isso, assim, um dos trabalhos que eu sugiro, assim como alternativos, é esse. Outro é de adaptação para romance para filme, que aqui, nossa, assim, tudo que a gente vai trabalhar aqui tem uma adaptação praticamente, né? Então, assim, vou pegar do final, né? Mesmo que não tenha sido trabalhado aqui, por exemplo, e aí recomendo vivamente o Ismael Xavier, um crítico, Ismael Xavier, que ele tem uma série de artigos sobre Nelson Rodrigues no cinema. Então, assim, talvez vocês tenham lido, eu não lembro se ainda está ou não está nas leituras vestibular, estou bem desligado disso, mas o Boca de Ouro, vocês leram Boca de Ouro, a peça? Não. Alguns sim, outros não. Porque tem adaptação para cinema que é muito legal. E aí dá para ler a peça, ver a adaptação para cinema, fazer um recorte de uma cena, ver como é que foi levado, enfim, tem N trabalhos. E outros trabalhos, e isso que eu queria deixar esse semestre, dar um pouco mais de autonomia. Você já tem bastante autonomia para pensar as avaliações de vocês, mas para ter alguma proposta de ensaio, né, de 3 a 5 páginas, de um tema que interessa. Eu vou dar exemplos, assim, né, que é... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Nossa, assim, tem vários exemplos possíveis. Bom, esse da revista, né, do Boletim de Ariel, esse né, ver o poema como é que está no jornal, como é que ele foi adaptado trazido para dentro do livro, etc. Tem outros, mas eu queria pegar, não era isso, eu estou voltando aqui aos autores de propostas possíveis que possam ser feitos. Enfim. Quem está normalmente, por exemplo, não, só devo pegar um exemplo só, né? Que é um autor que eu acho da poesia que é genial, né? Que é o Drummond. A gente vai trabalhar uma obra que é o Sentimento do Mundo. Nada impede que vocês escolham outra obra para trabalhar e apresentar. Então, por exemplo, o Drummond é um dos raros casos em que a melhor antologia de poemas do Drummond foi organizada pelo próprio Drummond. Então, ele organizou a antologia a partir de temas, a partir de questões. Então, por exemplo, a primeira sessão do livro é Eu Todo Retorcido. Eu poderia ver e trabalhar como é que ele organiza a sua própria antologia. Mas também pode trabalhar outros livros. Tem um livro que eu acho talvez seja o livro mais famoso de poesia dele, que é o Rosa do Povo, né? Começa com a procura da poesia, depois eu não vou me lembrar agora a ordem, com considerações sobre poema, Florianausa. É um livro longo, mas ele é o primeiro livro ali do pós-guerra, são 55 poemas, é um livro longo, mas é um grande livro. E aí, ali dentro do livro, a pessoa pensa o conjunto, escolhe um poema para trabalhar desse livro. Se tivesse uma sugestão a fazer, faria a sugestão do Canto ao Homem do Povo Comum, Charles Chaplin.
em que ele brinca com o próprio pseudônimo, Vai Carlos, ser gosto na vida. Ele faz homenagem ao Carlitos, ao Charles, e está falando de si mesmo e falando do outro, e falando de cinema. É um grande poema. Então, assim, eu queria dar essa liberdade esse ano é bom, né? Esse semestre, a gente se viu há pouco tempo, para vocês escolherem o tema de trabalho que interessa a vocês. E aí, ao longo do semestre, né, no início da aula, vai propondo. E aí, se for trabalhar, e é o que eu, né, assim, com algum tema que eu penso assim, daí eu vou depois, à medida que vocês forem sugerindo, eu já abri um arquivo com os nomes de todos vocês, aí eu já vou anotando, e dependendo do tema, da questão, eu combino também com a Denise para me ajudar até na orientação, né? Que parte do estágio docente dela também envolve desde acompanhar as aulas, planejar, mas também a avaliação. Eu não vou pedir para avaliar vocês todos, né? Mas assim alguns trabalhos para ela acompanhar e orientar. E ela, quem gosta de pessoas meticulosas, organizadas, que acompanham e bem inteligentes, ela é muito boa também. Então, dá essa liberdade porque eu sei que agora está começando o semestre, isso fica meio vago, mas depois revejam o cronograma e à medida que vão tendo as aulas, a gente vai também retomando o ritmo. Aí fiquem à vontade. Tá? Alguma questão? Dúvidas, questões? Eu tenho algumas perguntas para fazer em relação ao cronograma, mas ali em Vai lá, cima. Paulinha. Só antes eu queria passar a palavra para o Wesley, porque ele perguntou o seguinte: professor, Não ele vim ficou um aqui. pouco confuso. Onde estão as tarefas elencadas no cronograma atualizado? Retirem. Não tem tarefas, eu retirei as tarefas. É isso, não tem tarefas. Eu vou atualizar o arquivo e depois mando vocês o arquivo atualizado, tá? Mas não tem tarefas elencadas. Eu tinha tarefas elencadas, isso que eu salvei de modo equivocado o arquivo, porque eu achei que eu tivesse retirado isso, porque essas tarefas... Eu podia ter visto tarefas elencadas. Não tem tarefas elencadas, eu tirei fora. Porque elas estavam no cronograma, para cada sessão do cronograma eu fazia uma tarefa, né? E essas tarefas eu tirei. E aí eu queria organizar as aulas pela tarefa. Mas o que eu reparei no outro semestre é de que essas tarefas elas engessavam a aula, que eu preparava uma aula tentando responder aquilo, né? E aí ficou engessado, eu tirei fora. Então não tem Wesley. Eu peço desculpas porque eu não estava vendo o bate-papo, agora abri de novo, né? Então, nem te preocupa com isso, né? Sim, a adaptação. A Marina está aqui, a do Beijo do Asfalto. Perfeito, Marina. Sim, por isso, essa ideia de abertura de temas. Né? Paulinha, depois a Natália também quer falar, Paulinha. Então, vejamos o que tu queria. Em relação ao cronograma, lá na semana do dia 8 de setembro, eu não entendi muito bem o que tu espera da gente, porque Eu não espero nada de vocês. É porque tem uma série de textos indicados, aí eu não sei se a tua ideia é que a gente leia o quanto for possível, Não, o que eu espero de você... Aqueles textos ali eu deixei, porque esses textos aqui foram textos que eu usei para me basear para fazer o roteiro do ano passado. Quando eu acabar de organizar, vocês vão ver que esses roteiros dessas aulas, por exemplo, que eu mantive, já vou dizer quais que eu mantive. O Macunaíma, a do Sérgio Buarque, a da Pagu, e é isso. Então, assim, essas aí eu já vou botar o roteiro lá, né? Esse roteiro que eu fiz e que está em PDF, eu vou botar lá. E no caso, por que eu mantive a do Raiz do Brasil? Por um interesse duplo. Um interesse que é meu, que eu quero, né, reler mais uma vez o Sérgio Buarque, aproveitar que tem uma estrutura pronta, e eu ia botar nesse ano de novo me fugiu, o Casagrande de Senzala, desisti, mantive esse. Eu quero aprofundar a leitura do livro, isso é um interesse meu.
E o segundo é porque esse texto ele ajuda a pensar, por exemplo, e vocês estão vendo no roteiro, que vai estar lá depois, é que eu não consegui organizar o Moodle, eu peço desculpas para vocês. Tem alguns exemplos dos poemas do Manuel Bandeira, da intimidade. Ele fala uma coisa bem brasileira, tratar as pessoas assim, usando diminutivo. Por exemplo, eu poderia te chamar de Paulinha, para dar uma ideia de proximidade. E ele vai trabalhando o diminutivo como uma das marcas possíveis de cordialidade e da informalidade brasileira, que não significa, muitas vezes, às vezes significa, né? Nesse lado é uma aproximação que às vezes vai diluindo, vai apagando a esfera pública. E aí cria uma aproximação muito grande. Às vezes boa, às vezes pode ser tensa. Então ele vai trabalhar. E o Bandeira tem as orações, né? O Bandeira é um poema, né? A Denise optou pelo trabalho com a cidade. Eu vou deixar a aula que eu dei lá do Bandeira, vai estar lá. Mas até pensei em gravar outras aulas, se eu tiver fôlego. Hoje eu estou completamente sem fôlego, né? Mas assim, pensei em gravar outras aulas, por exemplo, a questão da intimidade do Bandeira, né? E aí ele faz orações à morte, ele faz uma oração a Terezinha do Menino Jesus. E essa intimidade, e no caso, por exemplo, as relações de cordialidade, o lado o Schwartz falava do Machado do Favor, são relações que não atenuam muitas vezes a violência, mas elas mascaram a violência, né? Então tem um poema, bom, enfim, senão vou me alongar. Então não é uma expectativa que leia tudo, não te preocupa. Depois eu vou lá dar o roteiro. A expectativa sempre que é para ler é a primeira coluna, né? Entendi. É a coluna do conteúdo da disciplina. Ali, assim, leia o livro. Se não deu tempo de ler o ensaio, o ensaio fica para um segundo momento. A primeira medida, se não ler o livro, é ler o livro, ou ler os poemas. Para a gente debater a literatura, para vocês trazerem as leituras de vocês. Agora, eu acho importante ter um ensaio e comentário. Então, se deu tempo de ler o ensaio, o texto literário, e ler o ensaio, melhor. Mas é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho consciência que tem gente que faz 5, 6, 7, 8 disciplinas, faz muita coisa, então a minha hierarquia é a primeira coluna, a segunda coluna, perdão, onde está a obra, e a segunda. Então, assim, por exemplo, a semana que vem eu sugiro, pegue um manifesto e leia um manifesto para o Brasil, né? Se você tem acesso a um manifesto europeu, leia um manifesto europeu, porque eu quero tomar como ponto de partida a ideia de pensar a vanguarda, não só pela teorização, que eu vou usar um autor que é o Peter Burke, Teoria da Vanguarda Moderna, mas também pensar os manifestos, pelo que se materializa no manifesto, né? O que é a linguagem do manifesto, o que é escrever um manifesto, né? E aí, então, sempre essa prioridade. Tá? Tá, Eu vou e tomar o Oswald como referência, né? Ano que vem, não, semana que vem. uma segunda coisa que eu queria perguntar, mas eu acho que tu já me respondeu, é que quando a gente for falar da Cecília Meirelles, você, pelo que eu entendi, vai fazer um paralelo com uma obra do Mário Quintana, né? Não, não. Nesse ano, Ai, a Cecília vai ser o... eu fiz o Mário Quintana ali. é porque tem no Moodle, mas aí você disse que você não conseguiu Não, organizar o não, Moodle. não. A Cecília é o que está aqui. O Moodle eu tenho que arrumar. É Tá. que o ano passado eu dei aula sobre o Viagem. Esse ano vai ser sobre o Romanceiro da Inconfidência. As aulas dadas esse ano passado, elas vão... Todas as aulas, eu organizei uma pasta brasileira C, eu vou fazer todos os links e vou deixar disponível para vocês, quem tiver interesse. Vou querer trabalhar o Viagem, lá tem a aula do Viagem, vai ter o roteiro do Viagem. Todo o material do ano passado vai estar disponível para vocês também esse ano, né? Só o que eu queria era não ficar repetindo tudo, né? Porque senão eu fico uma sensação já de picareta, assim, de me deixar 3 aulas iguais, mas eu queria mudar tudo, mas eu achei, não, mas tem coisas que eu acho que, Macunaíma, por exemplo, é importante a gente voltar a trabalhar. Eu vou rever a aula dada no ano passado, se eu não ficar entediado, e vou fazer uma outra aula, preparar uma coisa diferente, mas as 2 aulas vão falar para vocês. Todo o material tudo que está do ano passado vai estar disponível para vocês esse ano de novo. Só que Fechou. os roteiros eu mandei por e-mail para o pessoal, então tem que botar no Moodle, né? Então esse foi
mas vai estar lá, tudo lá disponível. Natália, eu vi que estás com a mão levantada. Oi, bom dia. Bom dia. Acho que a maioria das dúvidas tu já respondeu também sobre os trabalhos e sobre o Moodle, então a gente vai aguardar, né, para ver lá as instruções certinho. Então, eu só queria perguntar, assim, garantir, sobre as leituras, então, lá no cronograma, no roteiro, tu vai indicar quais são as leituras essenciais para gente? Sim, essa é a ideia. Tá. Porque bom. assim, Tá, por favor, desculpa. Não, só queria saber se tu iria nos indicar quais são as essenciais e as datas das leituras, né? Porque, enfim, como a gente tem muita leitura, é bom a gente se organizar, né? Sim, Mas só isso. as datas serão essas. A única possibilidade de mudança é que eu procurei, eu não achei ainda, se não me engano, é nesse semestre que tem a Semana Acadêmica de Letras, né? Então, eu organizei o cronograma sem considerar a semana acadêmica, porque na semana acadêmica há uma recomendação, normalmente, que a direção nos dá para que não haja aula, né? Então, se houver a semana acadêmica, eu vou reorganizar o cronograma, mas isso sempre aviso para vocês. Em princípio, as datas são essas. Não vai ter mudança, a não ser se houver a semana acadêmica ou houveram, sei lá, algum episódio inusitado, né? Assim, então, assim, os nossos encontros sempre às quartas-feiras. Eu não previ ainda, assim, por exemplo, ali tem uma data prevista de entrega do trabalho, que é logo após o dia 29 de setembro, ok? E aí, nesse caso, provavelmente ali tem a semana do dia 29, então ali na semana do dia 22, provavelmente no dia 20 de setembro não dá porque é feriado, né? Então, assim, no dia 27 de setembro, no dia 13 de setembro, aí a gente combina direitinho. Eu faço um encontro não gravado às segundas-feiras, que é só para conversar sobre o trabalho. Aquele que nem eu fiz no outro semestre, que eu deixo um dia livre e a gente se encontra para quem tem interesse, comparece para trazer o seu trabalho, para saber se está tudo ok, se tem dúvida, pedir orientação, né? Mas aí vai ser uma aula extra que não obrigatória. Tá Agora, bom, muito obrigada. de nada, Natália. Fora isso, essas são as datas, tá bom? Assim, e a leitura principal é sempre que está aqui do lado. Então, as únicas exceções que não é uma obra é a do Bandeira, que é uma seleta, né? Que a Denise está montando, e a do Rubem Braga, que é uma seleção de crônicas que eu estou montando. E para a semana que vem, a única coisa que eu peço é que ele é um manifesto, né, do o pau-brasil, antropofágico, e, se possível, um internacional, né? Eu vou falar dos manifestos e vou usar o Oswald como exemplo para falar dos manifestos na semana que vem. Tá? Mais dúvidas? Mais questões? Só para compartilhar contigo que provavelmente a gente vai ter a semana acadêmica sim, e ela vai acontecer ali no dia 27 de outubro. Então, para que você. ótimo! Bom, mas onde é que está essa data que eu não achei? Engraçado que eu vi essa data no cronograma do professor Cláudio de inglês. Sabe por quê? Porque ele está no Conselho da Unidade, ele deve ter visto a data lá no Conselho da Unidade. Ele deve ter ouvido lá e já deve ter posto. Sim, o Cláudio Zanini, né? Isso, uhum. Tá. Não. Tá. Ele é outro que é organizadíssimo. Um dia eu vou ser que nem ele, organizado. Ele é perfeito. Eu não sou, eu sou uma pessoa imperfeita, incompleta. Eu sou cada vez mais defeituoso. Sabe que vai passando o tempo, a gente vai ficando mais defeituoso do que era. Não. Tá, mas assim, então, de repente, o que eu vou fazer ali, a aula seria do Rubem Braga. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu só... obrigado, Paulinho. Imagina, Que daí o que eu vou fazer, sabe o quê? De repente, essa aula eu faço uma gravação, que daí não atrapalha a semana nada. Porque eu não vou dar aula, né? Semana acadêmica é uma questão de respeito à organização, né? Sem aula, né? Então, é aqui a semana acadêmica, e aí eu faço uma aula e deixo gravada para quem tiver interesse de assistir. Eu acho que vai ser o melhor para não ficar mexendo no cronograma. E a outra coisa que eu vi aqui, que ficou falhado... Eu vou arrumar isso aqui e vou mandar de vocês, que eu já vi mais outra falha.
Ao contrário eu não sou... Cada vez mais eu vejo que eu sou muito defeituoso. Tá, eu vou arrumar aqui, que é o... tá. É que no outro semestre eu trabalhei com o pessoal do João Cabral, a gente trabalhou o Morte e Vida Severina. E aí, esse semestre, eu separei a Psicologia da Composição, mas eu não sei porque não está ali. Porque a Psicologia da Composição é um livro interessantíssimo, João Cabral, né? Eu estava em dúvida entre ele e o Educação pela Pedra, mas o Educação pela Pedra é grande para burro e eu não sei aí como é que seria o pique de leitura para ler muito João Cabral, assim, né, na veia, assim. Porque o Morte e Vida Severina eu trabalho sempre, então queria mudar um pouco, né? Mas a aula do Morte e Vida também estará lá à disposição de vocês. Prof. Também é aberta a fazer trabalho. Diga, Esther. Só para confirmar que se ali nas leituras que estão do dia 11, que seria para semana que vem, é o que está dentro ali do quadrinho mesmo, futurismo, expressionismo, verde, amarelismo, taranã, isso? Exatamente, Tá, então exatamente. tá. Obrigada. Exatamente. Porque, basicamente, eu quero ver essa tensão das vanguardas. Eu vou tomar o Oswald como referência, mas há uma tensão muito importante, né? Muito importante para pensar aí nas vanguardas. E aí, porque assim... por que eu quero pensar tensão? Só para comentar, assim, vou antecipar um pouco o comentário. Eu me coloco, né, sempre do lado do Oswald da antropofagia e do pau-brasil. E sempre que eu falei da antropofagia e do pau-brasil, eu sempre fiz piada do verde-amaralismo e da anta. A piada não é minha, a piada é do Oswald. Né? Eu sempre fiz a piada do Oswald. O que ele dizia? Né, não precisa fazer... que o movimento da anta... Enfim, o movimento da anta vai ser... O que sai da uma antologia do movimento da anta? Uma antologia. Quem é que escolhe como símbolo do seu próprio movimento uma anta? Todo mundo sabe, eu acho que isso não sei se em São Paulo também é o mesmo sentido. Uma pessoa que é com muitas dificuldades cognitivas é uma anta. Para com isso, sua anta, né? Mas que anta? A gente às vezes usa depreciativamente para qualificar uma dificuldade cognitiva de outro. A gente poderia usar outro animal, às vezes a gente usa asno, burro, todas as coisas depreciativas, né? Eu não sei se você sofreu isso. Quando eu era criança, eu era o irmão menor, então, volta e meia tinha apelidos, né? E aí todo o repertório zoológico de apelidos eles vêm à tona, né? Se vocês repararem, a gente chama... enfim, nem é o caso, porque às vezes... Mas essa parte do humor depreciativo, agressivo. E é curioso que o movimento da ANTA levou a isso. Então, eu sempre ri muito das manifestações da ANTA, do movimento da ANTA, do amarelismo. E hoje eu não rio mais, só se for para rir como instrumento de combate. Porque o movimento da ANTA, eles buscaram um símbolo nacional de um animal autóctone, né? Um animal que fosse enraizadamente brasileiro. E o movimento da ANTA deu no fascismo tupiniquim, deu no integralismo. Eu acho que era do Bertolucci, né? Tem aquele filme que aí tinha os fascistas, os camisas negras, né? Cantando "Nós somos fascistas, terror de comunistas", e saíam a bater, né? E o movimento da ANTA tinha isso, tinha essa coisa da militarização da violência como instrumento de conduta, uma noção bastante retrógrada, né, do que é a identidade nacional, o comportamento, por aí vai. Pois bem, então, é complicado, é assustador ver que a gente riu de uma coisa que hoje ainda é muito viva, né? Um comportamento fascista. Então, por isso que esse interesse de... Eu não fechei a preparação da aula, mas eu quero rever, e aí depois, quando preparar o roteiro, eu mando direitinho para vocês. Nem sempre eu vou conseguir mandar até o domingo ou segunda da manhã, mas, em todo caso, depois da aula, assim que acaba a aula, eu disponibilizo a gravação e o roteiro que eu usei para preparar a aula. Mas, em todo caso, eu acho que esse é um tema que é muito atual, muito atual. Eu acho que a gente ainda está sofrendo muito com muita anta por aí, nos assombrando.
agora fazendo um jogo de palavras. Mais questões? Por isso que eu disse que a aula de hoje seria até rápida, até as 11h15 teria acabado. Se não tem, gente, eu quero agradecer, né, a paciência para vocês, boas-vindas a todos. Né, tudo o que quiserem, eu vou ficar à disposição de vocês. Eu me perdi um pouco na seleção, fiquei meio doente na semana passada para cá, eu tenho que rever, vai ter um monitor, mas vai começar atrasado, mês que vem, se ele ainda aceitar. Né? E aí eu vou organizar o Moodle e a semana que vem a gente volta a se encontrar. Sejam bem-vindos aqui. E realmente agora que está chegando, se aproximando a hora de a gente voltar a se encontrar presencialmente, não vejo a hora de encontrar vocês para poder conversar mesmo, ter um pouco mais de proximidade. Né? Mas aqui sempre vou tentar entrar 10h10, 10h15, para pelo menos ter 15, 20 minutos para a gente poder conversar. Né? E quem quiser entrar mais cedo, só para conversar, nem que seja só para jogar a conversa fora, eu queria fazer do trabalho, da leitura, fiquem à vontade, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, fiquem bem, cuidem-se, né? E ainda a gente precisa se cuidar bastante. Obrigada, professor. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até semana que vem. Até Tchau, semana que vem. gente. Obrigada. Mais. Em casa.